Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu tô aqui pra falar sobre Talismã 6, o Juízo Final, principalmente sobre a questão de Thales Mendes se tornando um deus e Johnny Mendes, o seu primo, substituindo Thales como o Talismã Supremo e logo em seguida como apenas Johnny, um feiticeiro superpoderoso que se torna também um deus, né, pelo próprio Thales, e como ele leva a saga de Talismã para Elementares sendo o novo protagonista. Eu não tinha intenção nenhuma de que o personagem Talismã crescesse a ponto de ser um deus e ter um poder cósmico, né? Bem quadrinhos, bem fantasia. A intenção no início de Talismã era fazer um Talismã uma história Disney musical, onde ia ter as aventuras mágicas do personagem, ao estilo de Violeta, pelo lado musical, e ao estilo de Feiticeiro de Waverly Place, pelo lado mágico. Então não era pra ser uma grande saga, tipo um X-Men, um Vingadores, sabe? Era pra ter as aventuras mágicas dele, mas o principal era a música dele. Era o personagem, as aventuras dele com a base humana dele, né? Só que isso foi mudando por ideias que foram surgindo na minha cabeça e pelo potencial que o personagem tinha. De sempre trazer a história talismã pra algo maior, pra algo mais, e que o personagem correspondia a isso. Pela premissa dele. Que foi confuso pra mim no início. Porque quem esculpiu os colares talismãs foram anjos. E anjos são seres cósmicos, celestiais, seres superpoderosos, entende? Que geralmente se demonstram acima de tudo, menos do próprio Deus, claro. Então, a partir dessa premissa de que a gente estava trabalhando com possíveis anjos aí ajudando ele, me fazia sentido explorar essa parte cósmica de universo, multiverso, universo, metaverso, tudo com verso, e, e ver como que o Thales poderia passar por aventuras diferentes em ambientes, lugares e momentos diferentes. Então a gente tem a parte humana dele, urbana, onde ele salva a Terra, o dia ali dos amigos dele, nos shows e tudo mais, quando atacam eles, ele administrando essa questão dos sobrenaturais, né? E sendo líder dessa galera, trazendo refúgio. E depois a gente vê ele indo para a parte mais cósmica, entendendo o espaço, as realidades, as dimensões, estudando sobre isso. A gente vê ele passando por todos os elementos infernais, celestiais, né, voltando essa premissa de anjos, depois que ele já percorre um caminho lá em Turismo 4. E quando a gente torna ele um anjo ali, a gente flerta com esse poder divino de, vamos fazer com que Thales seja Deus por um momento, onde ele sinta o que Deus sentiu, por conta dessa questão de que às vezes a gente fala muito, a gente é muito arrogante, né, às vezes, tipo, não tô generalizando, mas a mim sempre já me passou de tipo, se eu fosse Deus, por que Deus deixou isso acontecer? Porque a gente tenta se colocar num lugar que a gente nunca, sabe, estaria. De tentar ver por bilhões e bilhões de planetas, pessoas, galáxias. Gente, existem trilhões e trilhões de planetas, galáxias, sóis, vidas, e eu acredito que possa ser ter vida inteligente em algum lugar. Então, imagina tu ser um Deus que tu tem que coordenar tudo isso e definir o destino de cada um, e a liberdade e tudo de cada um. A gente acha que é fácil, né? Porque se eu fosse, eu faria de outra forma. Mas a gente não é. E se a gente tivesse essa oportunidade, sabe? E eu quis dar essa oportunidade pro meu personagem pra ver como que ele reagiria, quem que ele seria. E aí ele foi humilde, ele teve esse poder e deixou pro próprio Deus ali em Talismã 4. E aí em Talismã 5 ele descobre que ele não precisava desse poder porque ele se descobre que ele é um Deus, né? Que ele veio de outra mitologia, de outro lugar, que ele só esqueceu, passou pelo véu do esquecimento, do afastamento, dilatação de tempo. Então, isso afetou ele, que ele esqueceu do poder dele, que ele realmente era um Deus. E ele se diminuiu, se rebaixou, se encolheu para fazer parte dessa história e desses mundos, né? E agora ele teria que retornar ao que ele é, que é um Deus. Isso tem custo, isso tem um preço, isso tem um sacrifício. E eu quis fazer o personagem passar por isso porque tem potencial. Então tu tem muitas vertentes com o personagem de Talismã. Ele pode ser o teu garoto Disney, música, dança, teu artista. Ele pode ser o teu garoto das aventuras sobrenaturais, lobos, vampiros, essas coisas mais assim, talvez um crepúsculo, uma coisa mais, sabe? Mas ele também pode ser o teu garoto sério, que vai levar adiante uma saga, como um Vingadores, um Capitão América, Homem de Ferro. Não tô comparando, né? Obviamente não chega nem perto. Mas ele tem essa postura, ele tem esse poder. Uma Capitã Marvel, ele tem uma Feiticeira Escarlate, ele se compara em distintas épocas a personagens, sabe, de alto calão. E ele pode levar uma saga. E aí, como ele pode levar uma saga como sendo Supremo,
ele pode ser um anjo, tu pode desenvolver uma história de Thales é um deus e se diminui, ou ele vai ascendendo e depois retrocede. Então é um personagem fantástico. E é por isso que eu sempre tive que voltar pra trabalhar com o personagem. Porque tu cria algo assim, na inocência, na brincadeira, sem tu ter noção da dimensão do que tu tá criando. E depois tem a responsabilidade de firmar, formalizar e expandir isso. É mais que uma obrigação, entende? Com o personagem, com o que tu criou. E o Thales, ele tem essa profundidade onde ele consegue trabalhar em vários núcleos. Tu tem o Thales, o mocinho em perigo, aquele covardezinho lá do início, que não luta, que não nada, que se esconde. Tu tem um Thales que evolui o coração dele e amadurece pelo coração, ele quer defender os amigos, a família, ele cria coragem, ele estuda, ele se prepara. Tu tem um Thales que é o auge do poder de um feiticeiro, onde ele viaja entre realidades, ele pode, sabe, e ainda é um adolescente, um jovem adulto. Tu tem um Thales que faz coisas muito heróicas, que faz coisas muito duvidosas em certos momentos, que ele, às vezes ele elimina os adversários, ele prende, às vezes ele agride, ele humilha. Então ele é um personagem com muitas nuances, assim como ele é o herói bonzinho, ele já começa a ser um anti-herói. Daqui a um pouco no Talismã 4 ele é visto como um vilão, porque ele age como um, se torna um demônio ali. Ele tem as aventuras dele no inferno, as aventuras dele no céu. Ele é um personagem que tem aventuras na Terra, que ele passeia por outros mundos, pelo multiverso. Ele é um herói que agora, ó, subiu o patamar, é um deus. Então, o personagem de Talismã é um personagem muito rico. E talvez, se eu como autor, escritor, não soube trabalhar bem ele, com roteirista, com outros autores, é um personagem que tem muito futuro, entende? Porque ele é como se fosse um Superman, ele é como se fosse um... Ele vai mudando de poderes, sabe? Tem horas que ele é só um feiticeiro. Tem horas que ele sobe, daqui a pouco tem poder de anjo, daqui a pouco tem poder de talismã, daqui a pouco tem poder disso, poder daquilo. Então ele vai mudando de poderes conforme as camadas que ele vai acessando. Isso é interessante porque é um potencial infinito. E como ele tem um lado bom e um lado ruim, ele já passou por todas as experiências, nada mais do que ele ser um deus e incrementar isso numa nova vida. E quem que acompanhou ele em todo esse tempo, em todas essas aventuras, estando ou não estando ali fisicamente e envolto naquela situação que é importante para ele, acompanhou ele pelo potencial, foi vivendo tudo junto com ele, e é o primo dele, Johnny Mendes, é muito similar ao Thales. Ele não chega ao que o Thales é, mas ele é um personagem muito multifacetado, que ele consegue se instalar em vários ambientes, e aí tu consegue trazer o Johnny, e o Johnny preenche espaço, ele preenche o livro, ele preenche com poderes, com presença. Ele sempre fez isso, ele sempre foi uma guia, um norte pro Thales. Então, por mais que o Thales tivesse todo o potencial, se não tivesse o Johnny ali, com aquele coadjuvante muito perto do protagonista, o Thales não seria o que é hoje. Então, transformar o Johnny agora nesse protagonista, nessa nova etapa com os elementares, foi sensacional, porque é os dois que viveram processos muito similares. O Johnny ainda viu coisas piores, porque ele foi sacrificado em Talismã 3, mandado ao inferno pelos erros dele, e por outros sacrifícios ali que teve que acontecer. Thales mesmo foi quem mandou. Em Talismã 4 eles se embatem, tem esse confronto, né, esse debate entre eles de tu não poderia ter feito isso, tu não é tão bom quanto eu, ou tu não é, nós dois somos mal da mesma forma, nós dois somos indignos. E aí eles se perdoando, se desculpando. Enquanto Johnny aprendeu no Solo Infernal, descobriu parte da história dele que estava escondida, que ele é um ser que tinha poderes, e os poderes dele foram inibidos pelos do Thales, pela presença do Thales, e que no inferno ele se soltou, se torna um feiticeiro muito maior que o Thales, e aí ele se torna digno de muitos processos, ele assume o talismã supremo do Thales, toma o lugar do Thales, o Thales deixa o talismã para ele, como esse perdão, essa desculpa, essa passagem de bastão, legado. Então, ali em Talismã 4, no final, Thales se torna um dos anjos mais importantes perante Javé, que era o deus da história, o Thales. Então, eles formam essa tríade. E é um personagem que já passou por tanto que ele consegue levar, por ter todas as experiências, né? Acho que quanto mais experiência tu tem, muitas coisas, tu tem a capacidade de estar em ambientes diferentes, divergentes, onde tu consiga levar. E esses personagens são assim. Por isso o Thales Mendes se torna um deus, e por isso Johnny Mendes se torna um novo protagonista da saga Talismã. Dito isso, muito obrigado a todos, e até os próximos vídeos.